Provavelmente esse fluxo é o mais bacana que eu já criei até agora neste canal. O que vamos aprender hoje? Vamos aprender a criar um fluxo do zero que automaticamente vai te indicar os melhores momentos para comprar, vender ou manter seu Bitcoin. Lógico que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. O que vamos fazer aqui é somente para métodos de estudos com foco em criar automações. Essa automação você pode criar ela para te ajudar a fazer uma boa compra ou uma boa venda de Bitcoin, mas o foco é você criar essa automação para você vender e prestar serviços de atualizações para empresas e para pessoas que querem entrar nesse mundo do Bitcoin, mas não sabem como analisar o mercado para fazer boas aquisições. Além de aprender a como construir essa automação, que eu já vou mostrar como ela funciona, nós vamos aprender também o passo a passo de como criar um banco de memórias vetorizado dentro do Supabase. Vamos criar uma conta no Supabase juntos e criar essa automação passo a passo para facilitar a sua vida. O que essa automação aqui do Supabase faz? Essa automação ela vai pegar os arquivos automaticamente da nuvem no seu banco de dados do Google Drive. Digamos que você viu algum documentário interessante sobre o Bitcoin, você quer criar um banco de dados para o seu agente consultar, que é que vamos fazer daqui a pouco. Você vai enviar esse documento para a nuvem, diretamente para o seu Google Drive. Ele vai pegar esse documento automaticamente e já vai enviar para o seu banco de dados estruturado e vetorizado. Voltando aqui para o seu agente, deixa eu mostrar como esse agente vai funcionar. Eu sempre explico como o agente funciona passo a passo, porque senão não adianta você ficar até o final desse vídeo se você não entendeu desde o início o que esse agente vai fazer, o que esse fluxo vai fazer. Então, tenha muita paciência para você aprender coisas novas. Não é de um dia para o outro, então eu te peço muita paciência. Esse vídeo, infelizmente ou felizmente, vai ser bem longo, porque eu vou fazer ele bem detalhadamente. Conforme você ficar cansado, pausa o vídeo, vai descansar, vai fazer outra coisa, depois você volta para este vídeo. Neste gatilho de agendamento, ele será usado para ativar o nosso fluxo de 3 em 3 dias, às 9 horas da manhã. A configuração dele é bem simples. Em breve já vou mostrar aqui para vocês quando nós formos criar ele aqui no passo a passo. Em seguida, assim que ele ativar a cada 3 dias, às 9 horas da manhã, ele vai ativar uma mensagem que eu já deixei pronta aqui no Edit Fields. Ele vai ativar essa mensagem aqui, que vai enviar um comando, algumas perguntas para o agente de pesquisa. Esse agente de pesquisa ele vai capturar o valor atual do Bitcoin usando essa ferramenta aqui. Ele vai conectar com o site principal da Binance para poder pegar o valor do Bitcoin atual sem precisar de você criar conta na Binance. O link que eu criei aqui, ele consegue puxar essa informação sem você precisar criar conta. E depois, com essa outra ferramenta, ele vai fazer uma consulta na internet nos últimos 3 dias para ver quais são as 3 notícias mais relevantes sobre o Bitcoin recente, para ver se vai ter alguma coisa que vai incumbir de fazer alguma alteração no Bitcoin, que seja para cima ou para baixo. Então ele vai pegar essas informações e vai entregar para este próximo agente, que é um agente de contextualização. Ele vai pegar este conteúdo que ele acabou de receber
ele é ligado ao banco de dados vetorizados que nós vamos alimentar com informações e históricos do Bitcoin para pegar esse histórico, todo esse histórico até hoje do Bitcoin, com todas as subidas, as caídas e por que teve essas mudanças drásticas no Bitcoin. Por exemplo, se foi uma notícia, alguma regulamentação que fez a moeda subir ou cair, ele vai pegar essas informações antigas, tentar linkar alguma coisa com as novas informações e vai mandar todo esse contexto para o próximo agente, que é um agente de análise de sentimento. Ele vai pegar todas essas informações junto com a cotação atual, ele vai fazer um texto para você, um resumo, e vai te informar se o momento é ideal para a compra, para a venda ou, por enquanto, aguardar até novas informações. Então esse fluxo vai te ajudar e vai ajudar os seus clientes a entrar nesse mundo de criptomoedas, do Bitcoin. Lembrando que você não pode seguir às cegas. Lógico, você não vai colocar o seu dinheiro numa coisa às cegas. Ele vai apenas te ajudar a ter uma compreensão melhor do que está acontecendo no mercado e tudo automaticamente. Você também pode mudar aqui a entrada, né, o gatilho do seu fluxo. Você pode colocar aqui um gatilho do Instagram, não. Você pode colocar um gatilho do Telegram para você criar um bot e enviar mensagens para ele, para fazer perguntas se o momento agora, você pode escolher, pode mudar as datas, pode mudar para ele mandar mensagem todos os dias, fazer uma consulta todos os dias, 2 vezes, 3 vezes por dia. Você que vai escolher isto. Então, antes de começarmos a pôr a mão na massa, eu tenho um recado muito importante para esse fluxo. Eu deixei aqui um documento com o passo a passo também, para a gente poder usar, porque os prompts, as expressões, eu vou deixar tudo neste documento. Além de ter links extras para te ajudar no seu trabalho. Aqui no final, eu deixei aqui alguns links. Por exemplo, link para o PDF, automação do Bitcoin agente de pesquisa. Esse aqui é o link para o outro documento do agente de pesquisa, porque esse documento 1, ele é o documento do REG. E eu criei um documento separado para o do agente. Eu vou explicar isso conforme a gente for criando o próprio agente. Mas aqui no final deste documento, dos 2 documentos que eu criei, tanto da memória REG quanto do agente, eu deixei alguns links extras. Por exemplo, você quer baixar aqui fontes de dados históricos do Bitcoin. Então eu já deixei o link dessa ferramenta. Vamos abrir ela aqui. Para você ver da onde eu peguei as informações, para eu poder criar o banco de dados do meu agente. Neste site aqui, a gente tem um banco de dados de todos os valores das cotações do Bitcoin desde que ele surgiu, desde 2012. Só que esse banco de dados ele é enorme. Para um banco de dados de só texto, ele tem 372 mega. Então, se você pegar e baixar aqui esse banco de dados e tentar fazer a vetorização dele direto, aqui ó, diretamente neste fluxo aqui, já vou te adiantar, ele vai travar o fluxo. O próprio N8N, ele desconecta a sua automação, porque ele fica muito pesado. Então, o que você tem que fazer? Quando nós formos criar o nosso banco de dados, você pode vir aqui também, volta aqui para o seu documento. Aqui embaixo tem essa ferramenta aqui, ó, ferramenta divisor de CSV. Clica nela. Ela vai pegar esse documento maior e dividir ele em várias partes. Depois que você baixar esse documento, você joga ele para cá. Você vai escolher aqui o tamanho dos documentos. Eu aconselho você colocar aqui em 10.000, que cada parte do documento vai ter em 10.000 partes, 10.000 linhas. Clique em Split. Ele vai dividir os documentos. Você pode baixar eles separadamente ou você pode baixar todos e enviar eles com partes de a cada 10.000. Tá? Não faça isso
envia o documento de uma vez. Pode estar um pouco confuso, mas quando eu for criar automação, vocês vão entender. Então, beleza, vamos agora pôr a mão na massa. O primeiro passo é nós criarmos a nossa conta e configurar o Supabase. Mas antes disso, temos que entender o porquê disso e como será a nossa automação. Como eu já falei para você, quando você tiver um arquivo, você vai enviar para a sua pasta no Google Drive. Se você não tem sua conta no Google Drive, cria agora, digita Drive no Google, entra aqui no Login, Google Drive Login, ele vai conectar a sua conta do Gmail ou do Google que você já tem. Importante, você vai precisar criar credencial do Google. Esse vídeo, o iniciante vai conseguir fazer? Vai conseguir fazer, mas no mínimo você já tem que ter a credencial do Google dentro do N8N. Eu vou deixar um link também naqueles documentos que vão estar no link da descrição e no comentário. Dentro do documento eu vou deixar um link dos vídeos para você aprender a fazer a criação, a criar a sua credencial do Google. Eu não posso criar ela agora porque se eu for criar a mesma credencial em todos os vídeos, não vai render, né? Primeira coisa, você vai vir aqui em novo no seu Drive, digamos que ele está vazio, clica aqui em Drive, clica em nova pasta e escreve banco de dados Bitcoin. Criar. Vamos procurar ele aqui. Aqui, ó, banco de dados Bitcoin. Vamos clicar nele 2 vezes. Aqui ele abriu o banco de dados e beleza, ele está vazio. Vamos voltar aqui no início, meu Drive. Importante, vem aqui do lado direito, clica nos 3 pontinhos e clique em compartilhar. Clique em compartilhar. Aqui em restrito, vem e coloca qualquer pessoa com o link. E clica em concluído. Porque senão, provavelmente, o N8N não vai ter acesso ao seu banco de dados se você não fizer isso. Volta aqui para a sua automação. Agora, o próximo passo. Já criamos aqui o banco de dados, né, onde vamos subir os nossos arquivos para o Google Drive. Agora precisamos criar uma credencial no Supabase. O Supabase será o banco de dados. Até o momento, ele possui uma versão gratuita, que é a que nós vamos estar acessando. Vamos voltar aqui, entrar no Google, digita no Google Supabase, que também vou deixar na documentação aqui, ó. Cadê a documentação? Vamos voltar aqui no início. Então, todos os links vão estar aqui, ó. Acesse Supabase. Pode acessar por aqui também. Ok? Provavelmente é o seu primeiro acesso, então você tem que criar uma conta. Pode clicar aqui em Dashboard. A configuração da sua conta é muito simples. Deixa eu ver aqui se ele vai acessar automaticamente. No meu caso, ele já acessou automaticamente porque eu já tenho uma conta. Ele vai entrar um campo, você vai colocar um e-mail, uma senha forte e vai clicar em salvar. Vai entrar no seu e-mail, provavelmente ele vai enviar lá um link para você ativar a sua conta. Clique em ativar a sua conta e a sua tela vai cair dessa forma aqui. Se ela não cair desta forma aqui, depois de você ter finalizado o cadastro, ele vai cair deste jeito aqui, ó. Aqui ele está te pedindo para criar uma organização. Ela vai vir aqui com o seu e-mail aqui em cima. Pode deixar ela deste jeito, não tem problema. Ou se você quiser mudar também, pode mudar o nome. Aqui no tape, personal, pode deixar aqui em personal, plano free e criar organização. No caso, eu já tenho uma aqui, então eu vou voltar para o início. Quando você criar organização, vai ter a opção aqui, ó, novo projeto.
Ele já até puxou aqui para mim automaticamente. Você vai colocar aqui o nome da organização, o projeto, o nome do projeto, uma senha e vai escolher aqui, ó, para o Brasil. Por quê? Você está criando um banco de dados dentro do Supabase. E você vai clicar em New Projeto. Deixa eu ver se eu consigo fazer um novo projeto sem ele baixar aqui automaticamente. Aqui, ó, beleza. Dá para fazer novamente aqui sem ele preencher automaticamente. Então vamos criar um novo projeto juntos. Só reforçando, se você estiver meio perdido, vou sair aqui, vou cancelar. Toda vez que você quiser voltar para o menu principal, clica aqui, ó, nessa logo do Supabase. Ele vai voltar para essa tela aqui. Aqui eu já tenho um banco de dados criado. Ele vai aparecer dessa forma aqui para você quando você criar um novo. Vamos criar um novo, novamente. New Project, novo projeto. Vamos colocar aqui um nome. Vamos colocar só N8N. Vou colocar em minúsculo para evitar erros, tá? N8N, underline, aula. Agora você precisa criar uma senha nesse data password. Essa senha aqui não é a mesma senha do seu login. Era uma senha específica para o seu banco de dados. E você vai precisar dessa senha para você criar, por exemplo, anexar o seu banco de dados naquela memória simples no seu fluxo. Então, coloque uma senha difícil, porém, que você vai lembrar e salve essa senha em algum lugar seguro. Vou colocar a minha senha aqui agora. Aqui embaixo é o local, o país que você quer criar o seu banco de dados. Eu recomendo escolher o do Brasil, porque a localização conta em questão da velocidade do tráfego dos dados. Então, quanto mais perto da sua localidade, melhor. Aqui embaixo, clica em Create New Project. Beleza, ele já entrou dentro do seu projeto criado dentro do Supabase. Como você faz para ver qual projeto você está? Aqui em cima está o nome dele, N8N, aula. Você clica aqui nessa setinha e ele vai abrir para você poder acessar o outro projeto ou criar um novo. Então vamos manter este projeto que acabamos de criar. Projeto criado, vamos voltar para o Supabase, para vocês entenderem por que vamos ter que criar certos dados. Bora lá. Entra aqui no seu fluxo, vamos criar um novo fluxo, vou abrir uma nova aba. Primeira coisa, precisamos criar o gatilho. Vamos voltar aqui no nosso documento. Vamos voltar aqui. Vamos pular essa parte da configuração. Vamos deixar ela para o próximo agora. Temos as credenciais. Aqui, ó. Vamos adicionar esse nó aqui, que é o Google Drive Trigger. Só para você entender onde eu estou localizando ele aqui no documento. Vamos criar aqui, então, um novo workflow. Clica nessa setinha, nesse mais aqui em cima, ou aqui, para você criar o gatilho. Digita Drive, Google Drive. Vamos deixar aqui em português, por enquanto. Ele vai ativar quando sobre alterações em um arquivo específico ou sobre alterações envolvendo uma pasta específica. Vou pegar esta opção de sobre alterações envolvendo uma pasta específica. Porque toda vez que eu enviar um arquivo novo, um documento novo para aquela pasta que nós criamos, esse fluxo vai ativar. Aqui em cima, você vai conectar a sua credencial do Google. Se você ainda não tiver, vai clicar aqui em criar nova credencial. Pode clicar aqui em abrir documentos, que você vai cair diretamente
no documento oficial do site do N8N, onde ele te mostra como você vai criar a sua credencial. Mas eu vou deixar também um link no documento que eu deixei para você ter acesso à minha aula. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui no documento. Não coloquei, mas eu vou colocar para você. Então, quando você estiver assistindo este vídeo, já vai ter aqui o link para você ter acesso direto ao meu vídeo tutorial, que vai ser mais fácil de você conseguir criar. Pausa esse vídeo, cria sua credencial se você não tiver, e depois você volta para este vídeo. Vamos voltar aqui para o nosso fluxo. Vamos fechar. Aqui eu já tenho a credencial. Você vai precisar do ID do cliente e do segredo do cliente. Vamos fechar. Aqui em modo, você vai escolher, eu quero que a cada minuto ele faça uma checagem no meu banco de dados. Se tiver alguma alteração, ele envia a alteração para o meu banco de dados. Então tem a cada minuto, a cada hora, uma vez por dia, toda semana, uma vez por semana, né? Todos os meses. Eu vou deixar por enquanto a cada minuto. A cada minuto ele vai checar se tem uma pasta nova, se tem um documento novo naquela pasta que nós acabamos de criar. Ativar gatilho. Pode deixar aqui, alterações envolvendo uma pasta específica. Agora, a pasta, vamos from list e vamos escolher a pasta aqui. Agora eu tenho que procurar ela. Você lembra o nome? Era... Até esqueci. Banco de dados Bitcoin. Esse aqui, Banco de dados Bitcoin. Tem tanta pasta aqui. Cadê aqui o fluxo? Vamos começar aqui na letra B. Cadê? Aqui, banco de dados Bitcoin. Foi a pasta que criamos. Beleza. Aqui, cuidado com. Cuidado com, mas aqui ele está. A tradução acho que não está muito certo, não. Arquivo criado, arquivo atualizado. Vamos colocar aqui arquivo criado. Beleza. Vamos enviar um arquivo para fazer um teste, porque esse banco de dados ele está vazio. Então, clico em novo, upload de arquivo novo. Isso aqui dá para fazer pelo celular também. Você pode baixar o aplicativo direto do Google Drive no seu celular. Deixa eu ver se eu tenho um arquivo aqui. Enviar... Rapaz, vamos ver aqui no BTC. Vamos fazer um teste. Vamos pegar esse aqui, 2019 a 2025. Vamos abrir. Acho que ele é um arquivo um pouquinho maior. Vamos testar aqui, obter evento de teste. Beleza, ele funcionou. Para que eu não precise ficar toda hora chamando o fluxo, eu vou clicar aqui em cima para anexar essa informação, que vamos precisar dessas informações agora, futuramente, né? Clica em salvar. Eu espero estar indo devagar para você estar entendendo. Deixa aqui nos comentários para que eu saiba se a minha explicação você está entendendo até agora. Agora que vem o bicho-papão. Mas pode ficar tranquilo que eu vou ser muito bonzinho nessa parte. O próximo fluxo será do Delete a Row, do Supabase. Vamos. Não precisa nem... Pode copiar aqui o Supabase se você quiser, mas é mais fácil digitar ele aqui. Clica no mais para adicionar o próximo fluxo. Vamos no Supabase. Vamos clicar no Supabase na parte de cima aqui. E vamos clicar excluir uma linha. Certo? Para você entender melhor, vamos precisar criar nossas credenciais no Supabase. Fica aqui em cima. Eu já tenho as credenciais que eu já criei da última vez. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Mas vamos fazer ela novamente. Você vai precisar do hospedar e o segredo da função do serviço. Deixa eu pôr aqui em inglês. Vamos procurar ela aqui, Você vai voltar no Supabase, que nós acabamos de criar, aquele banco de dados. Você está no seu banco de dados, N8N Aula.
Precisamos pegar as informações que eu estou precisando aqui no banco de dados. Eu preciso dessas duas informações que eu vou retirar aqui do banco de dados que nós criamos, para poder fazer a linkagem da nossa conta Supabase com o N8N. Aqui embaixo você vai procurar por Project Settings, que é configurações de projetos. Clica nele. Você vai vir até aqui embaixo, abaixo do Database, em Data API. Clica nele. Aqui em Data API, você vai procurar aqui URL, que é abaixo do Project URL. Tá vendo ele aqui? Você vai copiar ele. Volta lá na sua automação e clica aqui, ó, em Host. Ctrl V. Agora ele já tem acesso ao link. O que você tem que fazer agora? Aqui vai vir em branco para você. Você vai limpar, que aqui é uma senha secreta. Nunca passe, é lógico, essa senha para ninguém. Assim que acabar este vídeo, eu vou apagar este banco de dados, é claro. Onde eu vou encontrar esta senha? Logo aqui em cima, em API Key. Está vendo aqui em Project Settings? Clica aqui em API Key. Keys. Você vai selecionar esse serviço Role Secret. Ele está aqui, ó. Tá vendo aqui que ele está em Reveal? Clica nele para ele revelar. Depois você copia. Também não preciso avisar que é uma chave secreta. Volta lá no seu workflow, em Service Role Secret, cola. Vai salvar. Beleza. As suas credenciais estão prontas, estão salvas. Agora você já tem acesso ao seu banco de dados. Mas, infelizmente, ainda não terminou essa configuração. Agora, você precisa criar uma tabela dentro do Supabase. Nessa tabela vão ser salvos as suas informações, né, os seus dados que você enviar para ela de forma vetorizada. É mais ou menos parecido com aquelas tabelas do próprio Google, né, aquelas tabelas ou planilhas. É mais ou menos parecido com aquilo. Volta aqui para o seu banco de dados, ele está aqui dentro do seu banco de dados. Você vai vir aqui em cima e procurar por tabela, editar tabela, tá vendo? Clica nela. Agora, não foque muito no lugar que está. Foque no nome e na logo, tá? Porque às vezes, o dia que você está assistindo esse vídeo, o site sempre é atualizado, ele pode mudar o layout e deixar em outros lugares. Então, para facilitar você procurar, é só você clicar nela aqui. Então, clica aqui em criar tabela. Clica em criar nova tabela. Pode dar um nome. Vamos colocar aqui aula, underline, N8N, tabela. Beleza. Descrição, não precisa. Pode salvar aqui. Ele vai demorar um tempinho para criar essa tabela. Beleza, ele criou a tabela, vocês podem ver ela aqui. Agora, a sua tabela está em branco. Quando salvarmos algum dado aqui, ele vai vir para essa tabela aqui dentro. Mas antes de enviarmos dados para essa tabela, precisamos criar um SQL Editor. Vamos clicar nele aqui, bem abaixo da tabela. Clica em SQL Editor. Clica em New SQL Editor. Por que de fazer isso? Vamos enviar aqui um código. Vamos enviar aqui um código para ajudar a quando a nossa LLM for procurar alguma informação, a nossa tabela irá estar configurado para facilitar aqui a LLM possa procurar os dados dentro dela. Senão pode ser que a LLM fique perdido dentro da tabela e vai voltar erro. Então eu preciso incluir um código aqui. Eu já deixei o código pronto nos documentos. Aqui, ó. Ele está aqui em cima. Aqui, ó.
eu já deixei esse código aqui, ó. Você vai copiar ele a partir daqui. Mas pode acontecer desse código ficar desatualizado. Então eu tenho que te mostrar de onde eu retirei esse código. Ele já está aqui, pronto. É só você vir aqui e copiar. Mas se ele ficar desatualizado, você tem que saber da onde eu tirei ele para você pegar o código atualizado. Eu peguei ele direto do próprio documento do Supabase Vector Store. Copia esse nome aqui do nó. Nós vamos usar esse nó daqui a pouco. Eu vou só adiantar para a gente poder ver da onde eu tirei esse documento, tá? Copia, volta para o seu fluxo, clica aqui no mais, só para poder pegar esse nó. Vamos pegar ele já o nó correto, que é o adicionar documentos de vetores. Quando você clica aqui em Docs, está vendo aqui dentro? Você entrou no próprio Supabase, na ferramenta. Estamos aqui dentro. Aqui pode desligar, porque nós não vamos usar ela por enquanto aqui. Pode deixar ela em stand-by por enquanto. Clica nessa ferramenta que nós acabamos de solicitar, né, nesse nó. Aqui em Docs, você vai clicar nele. Ele vai ir para essa documentação direto do N8N. Presta atenção, hein? Foca. Vai descer, você vai procurar por essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui. Não vou nem chutar falar ela, porque meu inglês está difícil aqui agora. Clica nela. Você vai ser direcionado para essa página. Aqui você tem esse código aqui, SQL. É o código que eu salvei para você lá na planilha. Pode vir aqui do lado direito e copiar ele, porque já é um código pronto, tá vendo? Ele está prontinho para a sua ferramenta. Ele vai ajudar a sua LLM, a sua inteligência artificial, a navegar dentro desse banco de dados e conseguir encontrar o que ela está procurando, entendeu? Então volta lá para o seu Supabase, a conta do Supabase, e cola essas informações aqui. Beleza. É só vir aqui em Run e clicar em Run e deixar ela atualizar a ferramenta. Ok, a parte mais difícil já está pronta. Você pode voltar aqui na sua tabela e beleza. Prontinho. Em breve vamos mandar aqui alguns documentos para ela. Aqui você pode ver que você tem dois documentos. Tem o próprio documento que já vem pronto e tem aquele que nós acabamos de criar. Vamos fazer um teste. Podem ver que tem uma diferença na documentação que acabamos de criar. Para evitar riscos, vamos utilizar essa tabela que já vem configurada. Porque eu estou vendo que ela já tem aqui a configuração correta. O que acontece? Quando nós criamos aqui o SQL, ele já criou esse documento aqui próprio para poder a nossa inteligência artificial ter acesso a esses dados. Então vamos desconsiderar essa tabela que criamos. Eu vou até vir aqui, clicar nela e vou apagar ela. Vou deletar ela por enquanto. Então vamos usar somente este documento que foi criado após aquela configuração. Porque fizemos a configuração do SQL, correto? Então agora essa tabela que veio com o nome de documento é a tabela correta que está configurada para receber as nossas informações. Vamos voltar para o nosso agente. Aqui em tabela nome, from list, vamos procurar para aquela tabela documento que acabou de ser criado. Documents. Clico nele. Beleza, ele puxou. Aqui embaixo está escrito 200 aqui, é a quantidade, deixa eu traduzir aqui. Aqui, ó, incorporando o tamanho de lotes. Você pode aumentar ou diminuir esses lotes. Então, de 200 em 200, a cada 1000, vou deixar aqui em 200. Vamos clicar em fora, salvar. Eu acabei configurando o nó que não precisava, meio bagunçado, né? Agora, já que fizemos
pequena configuração, mas na verdade, eu queria voltar para este nó aqui, gente. Quem sabe fazer, faz ao vivo. Volte aqui para excluir a linha. O nome original dele é esse aqui em inglês. Clica 2 vezes para abrir. Já temos aqui a configuração, né? Já fizemos a credencial. Aqui em Resurge, pode deixar em ROM. Operação Delete. Agora, tabela. Temos que procurar a tabela, que é Documentos, aquela que acabamos de criar. Pode ser Documentos. Aqui, para você também, caso você ficar perdido, eu já deixei pronto aqui no documento. Vamos procurar aqui. Aqui eu fiz foi a configuração. Essa aqui, ó. Estamos configurando essa conta aqui, ó. Supabase Delete ROM. Rust. Projeto que você acabou de criar. Exemplo, tal, aqui, não, esse aqui. Serviço Role Secret é a senha. É a partir daqui, ó. Configurando o nó. Resurge ROM. Nós acabamos de fazer. Resurge ROM. Operação Delete. O ID é a que nós acabamos de fazer da tabela, que nós escolhemos aqui, documentos. Select Tape. Select Tape. Vamos deixar em string. Cadê? Select Tape em string. Agora, temos mais uma documentação para seguir. Aqui embaixo, essa parte aqui, vamos traduzir. Em filtros, eu já deixei aqui pronto para você. Aqui, ó, filter string. Você vai copiar essa parte aqui, ó, de metadata até o final dessa expressão. Copia e cola. Isso aqui vai te salvar a vida, cara, porque já está pronto. Você deve estar perguntando, ô Ricardo, mas da onde você tirou isso aqui, cara? Você tem que explicar, senão eu não vou entender. Eu entendo você. Aqui em Veja o Guia do Posterist, clica nele. Este documento é o que ele informa, o que você tem que usar para criar aquela expressão que eu acabei de mostrar para você. O que é aquela expressão? Essa expressão é para mostrar para esse nó que é para excluir. Eu não expliquei para que serve esse nó, né? Ele é para excluir um documento caso ele seja duplicado. Digamos que eu pegue um documento e envie. Todo documento, deixa eu mostrar aqui para você, ele possui um número de ID. Deixa eu clicar nesse aqui. Quando você abre o documento, aqui ele tem um número de identificação, que é esse aqui, ó, é o número de ID. Então, digamos que eu peguei e mandei esse documento para o meu banco de dados vetorizado. Então, ele está lá salvo. Pode acontecer de eu precisar atualizar esse documento. Eu vou atualizar o documento e reenvio ele para a base de dados Supabase, porque eu quero atualizar meu banco de dados. Se eu não fazer esse processo aqui, que estamos fazendo agora, de excluir a linha com Supabase, ele simplesmente vai criar outro banco de dados. Igual. Então vai ficar praticamente 2 bancos iguais, com pouca diferença. Isso vai ocupar mais espaço e pode dar conflito na sua inteligência artificial. Então, com esse banco de dados aqui que eu criei para você, ele vai enviar um item a mais, um objeto com esse nome aqui, file ID, e com o número de ID. O número de ID, se você vir em JSON, ele vai vir aqui, ó. Isso aqui é o número de ID, certo? Só que eu peguei ele daqui de baixo. Eu peguei ele daqui, ó. Cadê? Vamos procurar ele. Aqui, ó. Eu simplesmente peguei e puxei ele para cá, entendeu? Eu não vou fazer de novo, porque senão vai ficar com 2. Eu simplesmente puxei ele para cá, ok? Se eu puxar ele novamente, só eu apagar. Eu simplesmente puxei.
Vocês podem ver que ele vai dar uma diferença em questão de tamanho. Aqui eu deixei ele mais direto, então eu já performei ele para ficar mais direto aqui para você. Então aqui já está pronto. Vocês podem ver que ele já está passando aqui, que é a metadata. Então o que ele vai fazer? Toda informação que eu salvar no banco de dados, que tiver esse ID aqui, ele vai excluir esse banco de dados e vai salvar um novo por cima. Entendeu? Então ele vai identificar se tem algum documento com este número de identificação. Se tiver, ele vai deletar. E o restante da automação vai salvar por cima. Então ele deleta antes. Por isso que eu deixei ele aqui no início do fluxo. Que na hora que eu enviar o documento e for um documento que já está lá dentro, antes do documento continuar para o fluxo, ele apaga o original e envia o próximo. Esse próximo vai ficar por cima dele. Você vai entender na hora que a gente for enviar o próximo documento. Importantíssimo. Volta nele aqui. Você vai clicar aqui em configurações e vai selecionar aqui, ó, sempre emitir dados. Vai ativar ele. Porque se você não ativar ele não vai enviar essas informações para o fluxo a seguir. Que se caso ele detectar que já tem essa informação no banco de dados, ele simplesmente iria apagar e não iria deixar passar essa informação. Aí agora, quando você clica em executar, a informação vai passar. Então sempre mantenha ele ativado. Agora clica aqui na saída, no mais, vai em Drive, Google Drive. Agora eu preciso de baixar o arquivo. Pode manter o recurso em file, operação em download, não precisa mexer nada. Ele já vai, se você já tem a conta do Google Drive, ele vai fazer o login da credencial automaticamente. Aqui em From List, vou vir aqui em cima, do lado esquerdo, escolher pelo gatilho do Google Drive e tenho que puxar para cá, que é o ID do arquivo, para ele saber qual arquivo que ele vai fazer o download. A primeira pasta, o primeiro Google Drive, eu não fiz o download do arquivo. Ele não deu o sinal que ele localizou um arquivo lá na pasta. Agora eu tenho que fazer o download dele. Então, o primeiro gatilho, só para ficar mais fácil a gente entender, porque tem dois gatilhos aqui parecidos, a gente pode confundir. O primeiro gatilho, ele vai identificar que tem um novo documento dentro da pasta do Google Drive. Então, ele serve para isso. Identificou que é um documento novo, ele vai ativar o fluxo. Essa segunda parte aqui, que é o do Supabase, excluir linha, ele vai identificar se existe algum documento com o mesmo número de identificação já salvo, que está vindo agora. Se tiver o mesmo número de identificação do documento que está vindo, ele vai apagar o documento original, para depois salvar um em cima. E esse segundo é para salvar o arquivo para dentro do Supabase, para dentro do N8N, para a gente poder trabalhar ele dentro do N8N e enviar ele para o Supabase. Entendeu? Ele não vai sair direto do banco de dados do Drive e já vai para o Supabase, não. Do seu banco de dados, não sei porque eu estou pondo a mão por cima, mas é mais fácil falar assim. O arquivo ele vai vir do seu Google Drive. Agora eu vou puxar ele para o N8N. Para que eu possa tratar esse dado dentro do N8N antes de enviar para o banco de dados. Então, por isso, eu escolhi esse Google Drive Download para fazer essa operação. E por que eu escolho o Google Drive? Porque é gratuito, qualquer um pode ter, então é mais simples. Agora, aqui em cima, na entrada, eu vou selecionar o gatilho e vou procurar aqui, ó, por esse IP. Só que eu vou procurar ele mais embaixo. Ele vai vir no ID. Deixa eu colocar aqui em inglês. Não este D, não é este. Não é este D também. Vamos descer. Também não. Este aqui, ó. Você vai pegar este número de D e vai arrastar para aqui, ó. Para cá. Beleza, aqui ó, temos o número de D aqui. Agora ele sabe qual é o arquivo que eu quero baixar. Agora você clica em executar. E o arquivo já está aqui do lado direito. Vamos clicar em View. Aqui a gente consegue ver ele em formato binário. Certo?
Agora, precisamos tratar esse arquivo. Eu quero enviar somente texto para o banco de dados Supabase. Então, eu vou vir aqui no documento, pode descer. Vou selecionar aqui, ó, Extract from File. Vamos voltar aqui para o seu banco de dados, para o seu N8N, clica nele, salva esse nome e escolhe esse aqui, ó. Vamos escolher extrair texto. Aqui, ó, extrair texto file. Beleza, aqui não precisa mexer em mais nada, já está pronto, do jeito que ele vem original. Clica em executar. Beleza, pode ver que ele extraiu todo o texto do documento que estava aqui. Ele já fez toda essa extração. Agora eu posso usar este documento. Se eu colocar aqui ele em JSON para você ver. Tá vendo? Todo o documento está aqui, ó. Eu peguei um documento menor do que aquele que nós pegamos inicialmente, só para ele ficar mais leve aqui para a gente fazer. Agora sim que vamos escolher, adicionar este nó do Supabase Vector. Vou fazer ele aqui novamente, porque nós fizemos ele antecipado só para poder encontrar aqueles dados que a gente fez aquela formulazinha, né? Clique em mais, pode ir lá em Supabase. Vamos clicar na parte de baixo, Supabase Vector Store. Eu quero adicionar documento. Então, eu vou clicar em adicionar documentos Vector Store. Beleza. Vamos ver aqui no nosso documento. Vamos procurar ele. Aqui, ó, Supabase Vector Store. Aqui ele está mostrando aqui a nossa configuração. Insert documentos. Tabela nome. Certo? In from list. Né? Vamos procurar pela tabela documento, certo? Agora aqui, ó, in from list, vamos procurar por aquela tabela documentos que nós criamos. Clico nela. Aqui, como eu já falei, é o tamanho que você quer deixar os seus blocos em 200, 2000, em 1000. Vamos deixar aqui em 200 por enquanto. Aqui, nessa parte, deixa eu ver se é nessa parte nós vamos colocar. Não, aqui não precisa por enquanto. Vamos apagar essa parte aqui. Vamos salvar. Vamos voltar lá no documento. Supabase, Story. Beleza, certo. Agora vamos adicionar este nó aqui, ó. Vamos lá. Clica aqui em documento. Este nó tá aqui, ó. Certo. Vamos ver aqui a configuração dele. Mode Insert Documents. Pode deixar em JSON. Tape. Tabela nome. Documentos. Assim. Custom. Certo. Vamos clicar aqui em metadata. Vamos adicionar add propriedade. Aqui eu coloco file underline id. E aqui em valor eu vou voltar aqui em from AI, não, pode ser em mapping. Vamos aqui, ó, de novo, aqui no nó de gatilho. Vamos deixar aqui em JSON. Volta aqui, nó de gatilho. Eu preciso pegar novamente aquele ID. Aqui, ó. ID, debaixo de kind. Vem aqui e arrasta ele para cá. Por que eu faço isso? Porque agora ele vai criar aquele código que este primeiro nó aqui do Supabase vai procurar. Esse nó de delete vai procurar o nome
o nome, o file ID e o código, que é o IP, para poder apagar. Então, toda vez que agora eu for salvar um documento aqui no vetor, ele vai salvar esse nome aqui, ó, file ID, junto com o ID do documento. Vamos preparar ele aqui para você ver onde ele vai estar salvo. Que na hora que eu estou falando aqui, às vezes pode ficar um pouco confuso, né? Clica aqui em... Vamos colocar em português, que esses nomes em inglês que ninguém merece. Vamos clicar aqui em incorporação. E vamos clicar aqui, ó, em incorporação OpenAI. Aí você vai falar assim, Ricardo, mas eu não tenho conta no ChatGPT, tem como fazer de outra forma? Até o momento eu não fiz uma automação sem fazer essa incorporação do chat do GPT. O que você pode fazer? Cria uma conta diretamente no N8N Cloud. Você vai ter 14 dias para poder atualizar, para poder usar a conta gratuitamente, sem precisar adicionar cartão de crédito. É a mesma forma que eu estou usando aqui. E você vai ter créditos. Tá vendo aqui? Eu estou usando créditos. Olha lá, créditos gratuitos da OpenAI no N8N. Você tem direito a 100 créditos quando você criar a conta. Criar a conta aqui é muito tranquilo. Digita aí no Google N8N, dá um OK. Aqui na primeira opção, N8N.io, clica em N8N. Clica em criar conta. Assim que você clicar em criar conta, você vai colocar o seu e-mail, a senha, vai salvar. Vai selecionar lá, vai te fazer algumas perguntas, pode clicar qualquer coisa lá, dar OK até finalizar. Depois de finalizar esse processo, vai chegar um e-mail para você. Lá no e-mail, o e-mail de confirmação, clica no link, ele já vai abrir a sua instância diretamente no N8N. Essa instância você vai conseguir trabalhar normalmente como eu estou trabalhando aqui. Aí você vai ter acesso a esses créditos que servem para teste, somente para teste, para você aprender. Para colocar em produção, eles não atendem, que são poucos. Quando você for vender essa automação, aí você tem que instruir ao seu cliente que precisa ter uma conta na OpenAI. A última vez que eu vi, o valor da conta era em média $20 por mês para ter uma conta na OpenAI, que para quem trabalha com isso compensa tranquilamente. Beleza, depois que você salva, ele não tem opção para você mudar aqui, tá? Ele vem aqui ó, nesse Test Emblem 3 Small, ele já está aqui no correto, no pequeno, é esse mesmo. Agora vamos fazer um teste. Vamos salvar aqui. Eu vou voltar no meu banco de dados. Eu mandei um rascunho de aula. Vamos manter ele, que é o último. Vamos voltar aqui no rascunho. Ó, vamos voltar aqui no nosso fluxo. Vamos nomear o fluxo aqui primeiro. Aula RAG. Supabase 01. Beleza. Vamos clicar em executar o fluxo. Ó, vamos ver se funcionou. Lembra que a nossa conta do Supabase estava em branco? A nossa tabela? Vamos voltar aqui na tabela. Cadê ela? Não, ela está no outro lado. Aqui, ó. Vamos atualizar. Excelente. Podemos ver aqui os dados que vieram para a tabela. Certo? Aqui a metadata. E aqui é o código do vetor dela. Então, agora ela transformou esses dados aqui em código vetorizado. Com esse código, ele sabe o que estava escrito dentro do banco de dados. Não é 100%? Não, mas é praticamente sim, 80% a 90% da informação real, tá? Porque ele vetoriza essa informação. Se você clicar aqui em metadata, dá 2 cliques. Aqui embaixo, está vendo a palavra File ID? Foi aquilo que nós criamos. E ele vem aqui com o ID.
Por que disso? Porque se agora eu atualizar o documento e reenviar ele, aqui na automação, esse nó aqui, excluir linha, ele vai excluir o original que já está lá, vai apagar ele e depois o próprio fluxo vai salvar ela novamente em cima da outra. Então, por isso, eu usei esse nó de excluir a linha e aqui nesse carregador de dados padrão, nós colocamos aqui, ó, o metadados, o nome, que é o file ID, e aqui é o ID dele, tá vendo? O nome dele aqui, ó, file ID, veio direto aqui, ó. Veio direto aqui. E aqui nós colocamos a expressão que nós puxamos direto, o ID do arquivo, e ele já está aqui. Então, beleza, toda vez que tiver agora, que nós vamos salvar os dados, e ele tiver os mesmos dados que estão chegando, o mesmo ID dos dados, essa ferramenta que vai apagar. Para iniciarmos o nosso agente, vamos começar com um gatilho de agendamento que você vai programar para a quantidade de vezes que ele vai acionar no dia, ou se é a cada 3 dias, como eu fiz aqui, vai depender do seu uso. Um nó Edit Field, para que quando esse nó de gatilho de agendamento ativar, esse nó aqui de Edit Field terá uma mensagem que vai ficar fixa nele, que será encaminhada para o agente. Então, vamos aqui abrir um outro fluxo. Tem muita coisa aberta aqui, vamos fechar um pouco aqui, que não vai ser útil agora. Vamos clicar em Criar Workflow. Clica no mais. Vamos clicar nesse gatilho aqui, ó. Agora aqui vamos escolher a data, né? Se você quer uma vez por dia, então deixa aqui em days, aqui em dias 1, e pode deixar, e você vai escolher o horário. Eu quero 10 horas da manhã, por exemplo, aí você vai deixar aqui. No caso, eu vou deixar a cada 3 dias, para poder manter com o fluxo que eu já fiz. Então, a cada 3 dias, às 10 horas da manhã, ele vai iniciar o fluxo. Então quando ele iniciar, ele vai fazer isso, beleza. Agora vamos clicar em adicionar, agora vai ser um Data Transformation e um Edit Fields. Aqui será a mensagem, você pode clicar aqui direto, clica aqui e você vai escolher um nome. Certo, aqui o nome você pode colocar do jeito que quiser. Vai manter em string e aqui em value vamos clicar aqui para expandir e vamos escrever a pergunta que nós queremos enviar para o agente. Eu já deixei ela pronta aqui, você pode mudar ela do jeito que você achar melhor. Aqui no Edit Field. Essa pergunta aqui, eu não atualizei ela. Deixa eu atualizar ela para a pergunta melhor. Eu dei uma atualizada. Vou vir aqui no agente. Eu vou salvar ela para você também, tá? É porque eu atualizei e esqueci de atualizar o documento. Então eu vou copiar aqui. Vou voltar aqui no documento e vou salvar essa pergunta para você. Beleza. Você vai copiar essa pergunta aqui, esse valor, vai selecionar ela, copiar, e você vai colar aqui, ó, no Edit Field. Quando eu sair, agora toda vez que ele executar, ele vai mandar essa pergunta para o agente. Aqui no nome eu posso mudar o nome também. Deixa eu ver o nome que eu coloquei anteriormente, porque eu sou muito criativo. Aqui, ó. Coloquei pergunta. Vamos manter pergunta também aqui, ó. Beleza, aí toda vez que ele ativar, vamos zerar aqui novamente, pra gente ver funcionando. Vou executar aqui. Beleza, ele ativou. Aí aqui a saída é aquela pergunta. Pergunta, beleza. Isso aqui que vai chegar para o agente. Pode ir salvando. Lembrando,
Aqui em cima ele está inativo, porque estamos construindo e eu preciso dele inativo para a gente poder ir testando a execução. Quando a gente finalizar todo o fluxo, ele estiver pronto, você precisa deixar ele assim, ó, ativo, deixar ele ativado. Clica aqui. Porque geralmente sempre no final eu esqueço de avisar, tá? Então lembre-se, quando acabar o fluxo, terminar ele, você tem que deixar ele ativo para que ele fique automático. Se você não deixar ele ativo, ele não vai funcionar. Né? O nó do Telegram e do gatilho de tempo desse gatilho, ele precisa de estar ativado, tá? É o gatilho de agendamento. Vou deixar ele desativado por enquanto, só para a gente testar. Vamos clicar aqui no mais, na saída dele, clicar em IA. Agora em EA, que é o corpo do agente. Certo, pode fechar aqui. Vamos clicar aqui, ó, fonte para o prompt message do usuário. Vamos clicar em define below, que é o define abaixo. Pega essa pergunta aqui e arrasta ele aqui para o prompt. Beleza, agora toda vez que ativar, a pergunta vai chegar para o agente. Vamos voltar aqui no documento, no agente de pesquisa, o texto insira, beleza. Já está pronto. Agora, vamos aqui no prompt, vamos aqui no documento, copiar o System Message, que é o prompt do agente. Começa a selecionar a partir de você é um agente e vai até aqui embaixo. Cadê? Até o número 2, relevantes para contextualização. Copia tudo, seleciona. Agora copia, volta para o seu agente. Aqui embaixo, em adicionar opção, clica em mensagem do sistema, ou System Message em inglês. Cola ele aqui e joga em expressão, só para a gente poder clicar nessa setinha aqui e expandir ela. Muito importante manter aí um bom prompt. Se você for no canal, já tenho aí um curso ensinando a como você ser um engenheiro de prompts. Então eu não vou explicar como eu construí esse prompt, porque eu já tenho um vídeo ensinando como. Eu só vou reler aqui o prompt para a gente entender o que ele vai fazer. Você é um agente de pesquisa externa especializado em coletar dados em tempo real sobre o Bitcoin. É imperativo que você utilize as ferramentas disponíveis para obter as informações mais atualizadas. Sua tarefa é pesquisar e consolidar. Número 1. A cotação atual do Bitcoin em relação ao dólar. Utilize a ferramenta Binance Bitcoin de consulta de cotação de Bitcoin para isso. Vamos criar essa ferramenta em breve. Daqui a pouco vamos criar ela. Número 2. As notícias mais recentes e impactantes relacionadas ao Bitcoin dos últimos 3 dias, priorizando aquelas com potencial impacto direto do mercado ou na percepção pública. Utilize a ferramenta de busca externa para notícias SERP API. Vamos também criar ela agora. Apresente os dados de forma concisa, factual e organizada, sem realizar análises, sentimentos ou inferências. O objetivo é fornecer dados brutos e relevantes para contextualização. Vou um pernilongo aqui. Vamos sair agora, salvar. Vamos clicar aqui em modelo de bate-papo. No caso, eu vou escolher o modelo de bate-papo da OpenRouter, porque, como eu já falei em outros vídeos, ela possui todas as LLMs dentro de uma ferramenta apenas, então eu não preciso fazer o cadastro em várias. Eu faço o cadastro somente na OpenRouter e uso o ChatGPT, Google, o Gemini do Google, DeepSeek e várias outras. Vou manter aqui no 4.1 mini. Para criar a credencial, clica aqui em criar nova credencial, clica em abrir novos documentos, siga os documentos para poder criar essa credencial. Eu já fiz um vídeo mostrando como criar a credencial e falando tudo sobre o OpenRouter. Vou deixar o link nos documentos.
para não ficar repetindo, é claro. Beleza, que já está pronto. Em adicionar opção, temperatura da amostragem, vamos deixar aqui ele em 0,1. Quanto mais próximo do zero, menos criativo é a IA. Quanto mais próximo de 1, mais criativo é ela. Só que aí ela vai ter a chance de alucinar mais. Então, quanto mais criativo for a ferramenta, maior é a possibilidade dela alucinar. Alucinar, ela inventar dados quando ela não tiver o mesmo. Então eu vou deixar ele no 0,1, que eu não quero que ele alucine e nem invente nada. Clica em adicionar opção, máximo de tentativas, vou colocar aqui 10. Caso aconteça de ele entrar num loop infinito, eu vou deixar em máximo de 10 tentativas para ele barrar e não consumir todos os meus créditos no OpenRouter. O OpenRouter você consegue criar uma conta gratuita, mas aí existe alguns LLMs que são gratuitos, igual o Google, o DeepSeek, só que você não vai conseguir usar essas ferramentas para o dia a dia, neste caso aqui. Então você precisa colocar crédito e usar o ChatGPT, que foi a melhor opção que eu encontrei para este fluxo, que funciona perfeitamente. Memória não precisa, ele não é um agente de bate-papo. Se caso aqui, no lugar do gatilho de agendamento, você colocar um nó de bate-papo ou um Telegram, alguma coisa assim, aí você vai precisar anexar aqui uma memória, né, para essa ferramenta, mas não é o caso. Vamos clicar aqui em ferramenta. Vamos clicar aqui em SERP. SERP API, pesquisa no Google. País, vou deixar Estados Unidos. E língua, vou deixar em inglês. Mas, Ricardo, a gente está no Brasil, por que você não deixa no português? Primeira coisa, tudo que é notícia internacional vão sair primeiro em inglês. E os Estados Unidos possui, né, é uma informação mais rápida. As informações chegam lá primeiro. Então eu quero o mais rápido possível essas informações. Então eu vou pesquisar nos Estados Unidos e em inglês. Para criar credencial também é bem tranquilo. Clica em criar nova credencial, vai lá nos documentos, clica em abrir documentos. Aqui tem o passo a passo de você criar a credencial. Aqui na credencial, deixa eu mostrar aqui, ele só pede uma chave API. Então você vai clicar para abrir a conta. Cadê aqui? Vai estar aqui. Deixa eu ver se aqui já é o site. Não. Cadê aqui? Aqui, achei. Você vai entrar aqui no site do Search API. Vai registrar aqui com sua conta no Google e vai pegar a chave API. Não tem mistério, tá? Bem fácil, não tem erro. E se você precisar, aqui tem um informativo de como você pegar, tal. Só você clicar com o botão direito, se você não entende o inglês, que ele vai traduzir. Beleza? Bem tranquilo. Eu não vou mostrar o passo a passo, porque esse vídeo vai ficar muito grande e eu sempre faço alguns vídeos específicos das ferramentas. Lembrando, aqui, ó, se você clicar na ferramenta e o F2, ele vem aqui para editar o nome. Você copia o nome. O nome da ferramenta tem que ser exatamente igual ao nome que está aqui, ó, no prompt. Vamos aqui, ó, aqui embaixo, tá? É o mesmo nome. Se você mudar o nome lá, você tem que mudar o nome aqui no prompt, senão vai dar erro. Pode salvar. Agora, vamos para o nó HTTP Request. Clique em ferramenta, escolha a ferramenta de solicitação HTTP. Não sei se eu já falei nesse vídeo que existe algumas automações que eu demoro 3, 4 dias para criá-las. Você vai pensar, Ricardo, essa automação que você acabou de ensinar não gasta 3 dias para criar ela, não. Você criou ela em 2 horas.
com ela pronta é uma coisa. Eu mostrando você para fazer o passo a passo, um instantinho você vai fazer. Agora, criar ela do zero, testar várias ferramentas, e várias ferramentas trazer alguma informação que você precisa, mas te barra em outra. Então, assim, eu testei várias ferramentas até chegar na Binance. Não estou ganhando nada falando da Binance, mas você não precisa criar uma conta na Binance para poder fazer a requisição e ver a cotação do Bitcoin atual. Eu deixei aqui os dados, vamos encontrar ele aqui, ó. Aqui, ó. Vamos até nomear, vamos pegar esse nome aqui, que já está no prompt, copia, Binance, _ Bitcoin, vem aqui na solicitação e cola, o nome tem que ser igual. Então eu consegui pegar alguns dados, por exemplo, URL. Eu criei uma URL, né? Peguei da Binance, a API, de uma forma que você consegue ver o valor do próprio Bitcoin atual. Aí que tem autenticação e etc. Vamos fazer agora. Em descrição, vamos colocar essa descrição aqui, ó. Vamos copiar em descrição. Chame essa ferramenta para ter acesso à cotação atual do Bitcoin. Vem aqui em descrição e cola. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Na SERP API. Não, ele não tem descrição não. Beleza. Então não precisa. Volta aqui para Binance Bitcoin. Método. Vamos deixar em GET. Aqui, ó, método em GET, porque ele vai pegar informações. Se fosse enviar informações, era POST. Mas é pegar informações, então é GET. URL, vamos copiar essa URL aqui. Não, vou ter que selecionar ela aqui. Não copio o ponto, tá? Em URL aqui não vai ponto. Deixa eu apagar esse ponto final aqui, senão vai dar errado. Volta para a sua automação. Em URL, copia ela aqui, cola, na verdade. Em autenticação, não precisa de autenticação. Por que não precisa de autenticação? Você não precisa estar logado na Binance para poder olhar a cotação do dólar. Quando tá pronto assim, fica fácil, né? E é mais simples de entender. Autenticação None. Ative o Send Carry. Vamos ter que colocar aqui no inglês. Aqui, ó, Send Carry Parameters. Vamos ativar ela. Pode deixar aqui em Fields Below. Em nome, vamos procurar aqui, ó. Send Carry, Specific Carry, Use Below, beleza. Em Carry Parameters, clique em Edit Parameters, já fizemos. Defina name como symbol. Não pode ter espaço aqui, tá? Copia aqui. Seleciona, copia. Em name, symbol. Não sei se eu fiz muito rápido. Vamos apagar aqui para fazer novamente. Eu cliquei em Send Carry Parameters. Mantive aqui original no Fields Below. Eu mesmo preencher em name. Vou colocar symbol. Em valor. Vamos voltar aqui. Valor. Eu coloco isso aqui, ó. Por que disso aqui? Eu estou colocando parâmetros na minha URL, ele vai somar esses parâmetros a essa URL. Poderia colocar diretamente aqui? Poderia. Mas para ficar um melhor entendimento, vamos colocar ela aqui. E daqui ele vai colocar diretamente na URL que vai fazer a aquisição lá no site da Binance. Por que BTC? Porque é Bitcoin. USDT, porque é em dólar. Então eu vou comparar o valor do Bitcoin em dólar. Já vai trazer pronto para mim. Acho que nós já terminamos essa parte. Beleza, SERP API já fizemos. Aqui também, já deixei até pronto para vocês do SERP API. Já deixei até os links aqui para você também. Já está tudo pronto. Nós já fizemos, né? Vamos aqui salvar. Vamos clicar aqui em executar para ver se ele está funcionando. Parece que está funcionando perfeitamente. Vamos clicar no agente para ver. Aqui foi o resultado, tá vendo? Aqui é o que ele recebeu. O input é o que vem, o que ele recebeu. E o output é a saída, é o resultado.
Cotação atual do preço do Bitcoin é de 116 mil dólares. Beleza, tá puxando as informações, funcionando perfeitamente. Só uma observação que eu tenho que fazer aqui do SERP API. Este SERP API ele é gratuito até 100 requisições por mês. Ele existe o plano pago, eu não lembro o valor. Então, se você estipular essas 100 chamadas por mês, ele trava. Mas você pode criar duas contas, em contas diferentes. Aí você vai ter acesso a 200 chamadas, né? 100 de cada conta. Ou se você achar mais interessante, é lógico, se você vai fazer isso para uma empresa e ela vai fazer aí requisições acima de 3 por dia, que vai dar mais de 90, então tem que ser uma conta paga. Vamos nomear o agente. Qual foi o nome que eu coloquei para ele aqui? Agente de pesquisa. Só para deixar aqui mais fácil o entendimento, então é melhor nomeá-los. Beleza. Vamos clicar em AI Agente. Em AI Agente, vou colocar o outro corpo do agente. Esse aqui que vai ter acesso ao banco de dados. O Chat Model, eu posso ligar ele diretamente aqui, ó, tá vendo? Eu vou ligar ele diretamente no mesmo Open Router. Por que eu simplesmente não venho aqui e conecto o outro? Porque é redundante, eu vou usar a mesma ferramenta com o mesmo 4.1, então eu uso somente uma ferramenta para não ficar redundante. Vamos renomeá-lo, né? Vamos procurar ele aqui. Aqui, ó. Vamos colocar agente de contextualização do banco de dados. Copia. Dá um clique nele. Clica em F2 e cola. E beleza. Não precisa de memória. Agora, na ferramenta é o seguinte. Agora é um pouco mais complexo. Mas como eu já deixei pronto aqui, vai facilitar. Antes de irmos para as ferramentas, temos que fazer o seguinte. Eu esqueci. Vamos copiar aqui o mensagem do sistema. A partir de aqui, ó, você é um agente de contextualização. Aqui é bem pequeno o prompt dele. Cliquei no errado, é no segundo. Clica nele 2 vezes. Vem aqui, add option, system message. Vem aqui e cola. Beleza. Vamos colocar aqui em expressão, para ficar mais fácil aqui e visualizar. Você é um agente de contextualização do banco de dados. Sua função é enriquecer as informações de cotação e notícias recentes do Bitcoin, recebidas do agente de pesquisa, utilizando o nosso banco de dados interno, Vector Store. Para cada notícia ou variação de preço, procure por 1. Eventos históricos similares ou correlações passadas. 2. Análises anteriores que possam oferecer contexto. 3. Padrões de comportamento de mercado e situações analógicas. Como você vai ter acesso a esse texto, eu não vou ler ele todo agora, mas você entendeu. Ele vai pegar o contexto atual e juntar com o contexto antigo e ver se tem alguma coisa que bate, que pode dar dicas que vai acontecer o mesmo. Nem sempre que acontece no passado, acontece no futuro, é claro. Mas é só para ter uma base de conhecimento de dados para ver se vai conseguir acertar se tem intenção do Bitcoin subir mais, cair mais. Então, assim, basicamente. Aqui, Snow, hoje, deixa eu ver se eu coloquei esse now, né? Nem Snow, now. Vou ver se eu coloquei o now aqui. Isso que é importante. Não coloquei. Aqui embaixo, ó, eu cliquei no agente de pesquisa, é o primeiro agente. Vamos lá no prompt dele, é muito importante. Eu acabei não colocando, eu vou colocar na observação para você aqui. Dá um espaço e escreve. Hoje é... E coloca essa expressão. É só você abrir aqui essas duas chaves que vai dar a opção de Snow. Por que disso? Aqui no final vai mostrar. Hoje é a data. A sua inteligência artificial, o seu agente, não sabe que dia é hoje. Então você tem que mostrar para ele que dia é hoje e o horário com essa expressão dinâmica que vai trazer a data e a hora.
Se você não fizer isso, ele não vai saber quais são as datas que ele tem que pesquisar, entendeu? Eu acabei não colocando isso, né? No documento para você. Deixa eu colocar aqui no documento que não vai ter erro. Volta lá no prompt do agente de pesquisa. Vou copiar aqui, dar um espaço e colar. Então, quando você for copiar, copia até aqui, ó. Hoje é, beleza? Agora, vamos aqui voltar para o agente de contextualização. Clica nele. Eu preciso de puxar o output, que é a saída do agente. Eu não vou pegar nenhuma outra saída. Eu preciso pegar a saída do agente, que é a resposta que eu quero. Define below. Eu clico em Search for Prompt. Em Define below. Vem aqui em Output e arrasto. Então ele vai jogar essa informação aqui direto para o agente. Beleza? Vamos conferir aqui no documento se está tudo igual. Output, beleza. Já copiamos aqui a mensagem de sistema. Ok. Certo. Beleza. Agora vamos começar com o banco de dados. Vamos baixar essa ferramenta aqui, ó. Vamos clicar aqui em ferramenta. Deixa eu ver se ela já está aqui em fácil. Simple Vector. Não, vamos voltar e copiar ela aqui, ó. Question. Vamos copiar só esse começo aqui, que já vai dar. Aí, gente. Cadê o banco de memória? Isso aqui, ó. É porque... Então, vai procurar Vector Story Question Asher. Não sei por que ele veio ao contrário. Vamos tentar aqui. Responda a pergunta. Loucura, né? Ele vem de um formato diferente que o nome. Mas beleza, a gente conseguiu encontrar. É só clicar aqui e vir em Vector. Aqui, ó. Simple Vector Store. Então, procura por Vector. Muito louco. Beleza, vamos voltar aqui. Depois que encontramos o Vector Store, vamos configurá-lo. Adicione o nó. Beleza. Descrição, certo. Aqui precisamos só da descrição. Adicione uma descrição. Aqui, ó, insira. Vamos copiar aqui a parte de contém. Copia. Vem aqui em description em descrição of data. Vamos aqui copiar a descrição. Aqui, ó, contém todos os principais dados históricos do Bitcoin e uma análise abrangente dos eventos-chave e seus impactos no preço de 2009 a 2025. Isso aqui ele está falando que ele tem acesso a um documento que tem essas informações. Então eu tenho que avisar para a LLM o que ela vai encontrar dentro desse banco de dados. Então se ela não saber o que tem dentro do banco de dados, ela não vai procurar, entendeu? Aqui ele vem com um limite de 4. 4 vai servir, vai atender bem, mas pode colocar 5 só por segurança. Certo. Vamos clicar aqui no modelo. Vamos escolher aqui o OpenWriter novamente. Vamos manter ele 4.1 mini. Eu preciso de uma inteligência artificial aqui para poder trabalhar na pergunta. Esse SA agora, esse LLM, vai criar uma pergunta, vai enviar a pergunta para o banco de dados, para poder conseguir procurar as informações lá dentro. Mesma coisa, temperatura. Vou manter aqui 0,1. E máximo de interação, vou colocar 10 também, por segurança. Aqui no Vector Store, vamos clicar aqui. Certo. Vai ser agora o banco de dados do Supabase.
colocar aqui, ó, Supabase. Beleza. Vamos ver aqui a sua configuração. Connect, beleza. Adicione Vector Store, Supabase, já colocamos. Credencial, já fizemos. Operação, Retrieve documentos. Vamos lá. Aqui no Supabase, só para mostrar para vocês aqui, ele é essa ferramenta aqui, ó. Agora, por aqui que vamos ter acesso ao banco de dados. Até agora, o que eu fiz aqui é só preparar a pergunta da forma correta para ela chegar no banco de dados, ok? Então agora eu vou começar a configurar o banco de dados. Cliquei na Supabase Vector. Aqui ele já fez a conexão da credencial automaticamente. Operação. Retrieve documentos Vector. Vamos ver aqui, ó. Operação. Retrieve documentos as Vector. Beleza, é essa mesmo. Já está configurado corretamente. Então, vamos manter nesta aqui. Agora eu preciso localizar a tabela que criamos lá no início do vídeo, lá no banco do Supabase, que é o Documents. Vamos clicar aqui em Documents. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma configuração. Seleciona a tabela. Em Options. Beleza. Em Opções, Query, Match Documents. Agora, aqui embaixo, clique em Add Options, em Query Name. Pode deixar aqui, ó, Match Documents. Isso aqui, deixa eu traduzir aqui. Nome da consulta a ser usada para correspondência de documentos. Então, ele vai associar àquele API que nós criamos no início, lá naquele banco de dados. Eu nem preciso muito explicar essa parte aqui. Só você colocar o nome da consulta e ele já vai vir Match Documents. Deixa ele desse jeito aqui, beleza. Aqui eu já terminei nessa parte, quer ver? Nessa parte do Supabase. Beleza. Agora pode clicar fora, vamos salvar. Aqui, ó, incorporação. Clica nele. Vamos escolher aqui, ó, incorporação com OpenAI. E ele já vai vir novamente aquele texto, emblema de 3 small, pequeno. Por isso que eu falei, nós usamos 2 vezes essa parte aqui do incorporação da OpenAI. Então é importante que você tenha uma conta lá ou usar os créditos que você tem quando você precisa usar para um fluxo como este. Certo. Vamos passar para a próxima parte e depois vamos testar ela. O ideal é sempre fazer a automação, tudo que você for fazendo, você vai testando. Mas eu não vou ficar testando todas as vezes, porque, como eu já testei outras vezes e deu certo, para não ficar gastando os créditos da OpenAI, que talvez a gente precise dele mais lá na frente. Então, vamos criar o próximo agente. Clica aqui em AI, em agente de IA. Qual vai ser o nome dele agora? Agente de análise de sentimento. Vamos copiar só esse final aqui, ó. Vem aqui em cima e cola o nome. Aqui, de toda forma, eu teria que chamar a execução para vir aqui e arrastar ela novamente. Não vou fazer isso. Eu já tenho ele pronto aqui para nós. Vou copiar isso aqui, ó. O usuário perguntou sobre, até aqui, ó. Até esse JSON Output. Copiar. Vocês já vão entender. Clica aqui na fonte para prompt, define below e vou colar ele aqui, ó. Porque esta frase aqui, ele está puxando a pergunta aqui, ó, no Edit Field. Essa pergunta aqui, tá vendo aqui, ó, pergunta, JSON, pergunta. Eu simplesmente vim aqui e arrastei. Deixa eu mostrar aqui para você. Vou apagar. Eu vim aqui em Edit Field, escolhi Edit Field e coloquei aqui, ó. Vim aqui e arrastei. Ok? Beleza. Por quê? O usuário perguntou sobre. Aí vai vir essa pergunta.
Últimas notícias. Esse JSON Output é a saída do agente. Eu simplesmente vim aqui e arrastei ela. Ela não está aparecendo para nós agora porque eu não executei ela antes, eu não testei ela. Então, quando eu testar e ficar disponível para mim, é só arrastar. O que você tem que fazer? Escrever últimas notícias e arrastar o conteúdo. E esse JSON Output é a resposta desse agente aqui, ó. É a resposta desse agente. Entendeu? O output, eu estou pegando a resposta desse agente aqui e colocando ele aqui, junto com aquela primeira pergunta. Por quê? Para ele entender o contexto que foi feito. Se eu não fizer isso, ele não entende o contexto, ele só pega aquele monte de dados e tenta resolver alguma coisa. Agora, com esse prompt desse jeito, ele vai entender, que é o prompt do usuário, ele vai entender qual foi a pergunta anterior. Rola aqui para baixo, clique em adicionar opção, em mensagem do sistema. Volto para o documento. Vou aqui, ó, em System Message e vou copiar o prompt. Você é o... Até aqui, ó. Até Output, parser. Copio e colo. Muito importante, eu quero especificar uma saída própria para o resultado, uma saída fixa. Eu vou clicar aqui, ó, exigir formato de saída. E eu até coloquei aqui, ó, eu até grifei aqui para não perder, aqui, ó, active, se eu deixar ele em inglês, vai estar aqui, ó. Eu ativei esse Require Specific, Output formato. Então, é especificar um formato de saída. O que é isso? Eu vou ligar uma ferramenta agora que vai ter um formato em JSON que esse agente vai tirar como base para dar uma resposta. O que acontece? Agentes de IA, as LLMs, são atualizadas com dados constantemente. Então, se você for lá no prompt, aqui no prompt, e pedir para ela enviar a resposta em um formato de saída, pode ser que algum dia, pelas informações que ela vai receber novas, que ela é atualizada, ela pode entregar o formato diferente. Ela varia isso com o tempo. Para não acontecer isso, eu já vou entregar para ela um formato pronto, que ela é obrigada a seguir. Então eu já coloquei que eu preciso estou exigindo um formato específico. Eu vou sair daqui e venho aqui, ó, em esse último aqui, analisador de saída. Eu vou clicar nele. E vou clicar nesse analisador de saída estruturado. Eu vou colar um código nele. Um código base em JSON. Vamos voltar aqui e vamos procurar esse código. Cadê? Ele vai estar aqui embaixo. Aqui, ó. Structure. É isso aqui, ó. É o número 14. Vem aqui. A partir daqui, ó. Desse sinal aqui, eu posso vir copiar, selecionar. Ah, Ricardo, onde você tirou esse código? Eu escrevi ele. Mas eu também, para poder adiantar, isso aqui dá para você fazer um curso de JSON muito rápido. Em questão assim, se você ficar por conta, 2 dias, 4 dias, você já está bem, assim, entendendo bem de JSON. JSON é muito simples. Ele não é uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem de leitura, de máquina. Você consegue ler mais facilmente e a máquina melhor ainda. Então aqui é um jeito de você conversar com a máquina. E é um formato universal. Todas as máquinas vão conseguir entender em JSON. JSON é um formato universal de comunicação. Então eu copiei ele, venho aqui no exemplo em JSON, seleciono tudo, apago e colo aquele que nós fizemos. No caso aqui, eu pedi para uma LLM, foi o Gemini do Google, que construiu isso para mim. No vídeo que eu já postei, né, e se você está assistindo esse vídeo, eu já postei um vídeo que eu ensino a você se tornar um engenheiro de prompts. Eu mostro como você faz esse tipo de trabalho. E tem um vídeo também que eu ensino como você criar códigos em JavaScript para aquele no-code. Tem vídeo aqui no canal. Vai lá no canal depois e acessa esse curso aí que eu ensino muito como você vai criar esses códigos mesmo sem saber codificar nada. Então, beleza. Pode sair aqui e vamos salvar.
Aqui, muito importante, a gente tem que ligar o modelo de bate-papo. Tá vendo aqui? Eu vou ligar ele também no mesmo modelo aqui, ó. Nesse mesmo modelo, ó. Os três estão ligados, tá vendo? Beleza, salva. Nesse caso aqui, finalizamos nessa parte. Agora vamos continuar no fluxo formatação e envio. Agora precisamos do no-code. Eu acabei de falar sobre a codificação. Vamos lá. Aqui na saída, eu vou colocar aqui, eu vou escrever code, vou adicionar o no-code. Esse no-code, ele vai estruturar a saída do agente para uma linguagem mais limpa, para que ela chegue naquele nó do Telegram em texto limpo, tire aqueles vícios, porque a LLM é cheia de vício de linguagem. Ela escreve um monte de asterisco, que ele tem, aquela coisa toda. Então ela atrapalha na hora de enviar a mensagem. Então eu vou colocar um código aqui. Esse código eu já mostrei em vídeos anteriores, dando um curso sobre o no-code, como criar códigos para ela. Eu já deixei o código pronto para você. Pode selecionar aqui, ó, a partir dessas duas barras aqui. Vai selecionando até o final, que já é o código. Até aqui, ó. Isso. Selecionou, copiou. Só para você se localizar, ele é aqui, ó, no número 15, tá? Vamos aqui novamente, vem aqui em código, seleciona tudo, deleta e cola o novo código. Beleza. Aqui só por questões de costume mesmo, vou colocar aqui um nó Edit Field. E aqui vai ser um Telegram. Um nó de Telegram. Por que o nó de Telegram? Eu quero receber as informações do meu celular. Eu vou criar um bot dentro do Telegram para poder receber essa informação. E eu vou te mostrar o passo a passo. Se você não sabe criar, não vai ter erro. Cliquei aqui em Telegram. Quero enviar mensagem de texto. Cadê? Enviar uma mensagem de texto. Por enquanto, eu não tenho o chat ID ainda, o chat bate-papo. Vou colocar qualquer número aqui, porque senão ele não vai aceitar. E o texto, qualquer um texto aqui por enquanto. Depois eu vou atualizar isso aqui. Mesmo assim, eu vou fazer o seguinte, senão ele não vai deixar a automação rodar, toda forma, eu vou vir aqui e desativar ele aqui, ó. Cliquei e desativei ele. Porque o Telegram é chato. Se eu não resolver qualquer pendência que tem no Telegram, eu não consigo ativar o fluxo. Então eu desativei ele por enquanto. Vamos criar aqui uma conta do Telegram. Primeira coisa, se você não tem Telegram, vai lá no Google, digita Telegram, clica no primeiro, aí você vai criar sua conta. Vai informar seus dados, tudo muito simples. Não preciso nem de eu mostrar aqui, que eu já tenho a minha criada. Quando você criar o Telegram pelo seu computador, vai cair essa opção aqui para você de procura. Você vai clicar aqui em Search, que é procura. Você vai procurar por esse carinha aqui, ó, Botfater. Botfater. Ó, dei espaço para aqui, né? Fater. Você vai procurar por esse carinha aqui. Vai clicar nele. Por que você vai fazer isso? Porque é ele que vai criar o seu bot. Você vem e manda uma mensagem, tipo oi, qualquer coisa, só para ele ativar. Aí ele vai te mandar essa mensagem aqui. Aí aqui em cima, você vai clicar aqui, ó, New Bot. Novo bot. Você vai criar um novo bot. Aqui ele está te perguntando qual é o nome. Quer ver? Deixa eu traduzir aqui em português. Aqui, ó, certo? Um novo bot. Como vamos chamá-lo? Por favor, escolha o nome para o seu bot. Vamos colocar aqui, vou tentar colocar um Mr. Bot. Mr. Robot. Mr. Robot. Senhor Robô. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Ótimo, agora vamos escolher... Beleza, agora vamos escolher um nome de usuário. Esse nome de usuário precisa ter a palavra bot no final. Essa palavra bot aqui, desse jeito aqui. Senão ele não dá certo. Vamos colocar aqui, ó. Mr. Underline... Robot underline, vou tentar aqui bot. Eu acho que não vai dar. Acho que esse aqui já tem. Desculpe, esse nome do usuário já tem. Vamos copiar novamente aqui, ó. Mr. Rick
Deixa eu colocar aqui em maiúsculo. Rick. Não pode ter, acho que não pode ter, não pode ter espaço, tá? Por isso que eu tô colocando aqui o underline. Robot. Vou colocar um número aqui, 2025, para evitar que tenha um igual. Eu acho que não vai ter, né? Agora, bot no final. Beleza, deu. Esses dados aqui, é claro que eu vou apagar, tá? Eu não vou deixar isso aqui exposto para qualquer um acessar. Mas aqui é só para você ver. Primeira coisa que você tem que fazer, clicar aqui, ó, nesse número aqui, ó. Clica nesse número para copiar ele. Volta na sua automação. Vamos, por enquanto, desafixar esse nó aqui e vamos desativá-lo. Porque eu quero um nó de gatilho do Telegram para poder pegar algumas informações. Sem isso, eu não consigo pegar informações do meu bot. Então, vem aqui, Telegram. Clique em Telegram. Vou aqui embaixo, eu preciso de gatilho. É esse aqui, lá embaixo, lá. Agora eu vou procurar na mensagem. Quando eu receber a mensagem, ele ativa o gatilho para mim. Cadê? Aqui. Agora, antes de ir... tá. Beleza. Aqui, entrou no seu gatilho, você tem que criar a credencial. Clica aqui em credencial, nova credencial. Aqui você vai clicar aquele token de acesso que nós acabamos de copiar. Aquele token aqui, ó. Eu não copiei esse token aqui, cliquei e copiei ele, esse token em amarelo ou laranjado, sei lá, sou meio daltônico. Então eu colei ele aqui. Aqui não preciso fazer mais nada. Salvar. Beleza, credencial pronto. Ficou verde, ativado. Simples assim. Bem simples. Volta no seu Telegram e clica aqui, ó. Nessa parte aqui, para você ter acesso ao seu bot. Clica nele, nesse azul aqui, beleza. Ele abriu o seu bot. Clica em começar. Ele deu aqui um start, começar. Volta na sua automação. Aqui, a gente não está aqui no agente. Opa, é aqui, ó. Cadê? Nós não estamos aqui no agente. Clico aqui novamente no gatilho e clica em executar. Como eu já mandei uma mensagem para ele anteriormente, ele já puxou todos os dados. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele pegou até o texto. Começar. Foi o texto que enviou aqui. Cadê? Telegram. Aqui, ó. Foi o texto que nós enviamos aqui, certo? Beleza. Volta. O que eu preciso aqui? Deixa eu voltar aqui no inglês. Eu preciso desse número do ID, do chat. Chat ID. Eu preciso copiar esse número aqui. Vou copiar ele. Selecionar e copiar. Volta aqui para o fluxo. Pode salvar. Vou diminuir um pouco o zoom aqui. Vou lá no final. Ativo o nó do Telegram. Esse nó que vai me enviar a mensagem. Então deixa eu resumir aqui para você. Esse gatilho, ele me avisa quando eu receber uma mensagem. E esse gatilho final aqui, esse nó final, ele vai enviar a mensagem do agente pro meu bot. Ele vai enviar aqui, para mim aqui, certo? Então eu tenho que vir, clicar nele 2 vezes. No ID, eu vou colocar aqui um ID fixo. Não preciso colocar dinâmico. Certo? Agora, se eu executar, ele vai mandar essa mensagem aqui. Para aí deu um problema. Qual foi? Traduzir. Conecta um gatilho. Tá vendo? É chato pra caramba, cara, Telegram. É porque ele tá acusando aqui que eu não conectei o gatilho. Deixa eu ver se já vai dar certo. Eita. Vamos executar ele aqui por fora. Aí, tá executando o fluxo inteiro? Não. Salva. Vou fazer o seguinte. O Telegram ele é bem chato. Vou apagar aqui o gatilho. Vou adicionar esse aqui. Vamos fazer um teste geral. Vou ativar ele novamente. Salva. Ver se ele vai estar funcionando. Agora é um teste completo. Calma que esse vídeo não acabou. Você tem que ver se vai dar algum erro. Por quê?
O que mais você vai fazer é corrigir erro. Construir o fluxo, beleza, tranquilo. Agora, corrigir erro que é complexo. Cliquei em executar o fluxo. Eu acho que ele vai rodar perfeitamente. Vamos ver. Até agora funcionou perfeitamente. Ele está no segundo agente. Passou para o terceiro agente. Certo. Tivemos aqui uma notificação. Ele não tá vendo aqui que ele não enviou a mensagem para mim? Por quê? Porque eu ainda não arrastei a questão da mensagem. Volta no seu fluxo. Vem aqui novamente no nó do Telegram. Aqui embaixo, em texto, eu tenho que colocar um texto dinâmico. Eu vou apagar esse, que é a resposta que eu estou esperando. Então eu tenho que vir aqui no final. Eu tenho que vir aqui primeiro. Vem aqui primeiro no Edit Field, tá? Nesse campo aqui, ó, nesse nó. Vem aqui no Edit Field. Eu tenho que arrastar esse campo texto, que é a resposta. Quando eu executar ele, ele vai sair aqui. O que eu fiz? A resposta ela está vindo desse agente de sentimentos. Então, esse agente de sentimentos mandou aqui um texto mais complexo, tá vendo? Ele mandou aqui em JSON para o código. O código trabalhou esse texto, esse JSON, e criou um texto mais limpo. Colocou até aqui algumas figuras, tá vendo? E trabalhou um texto mais limpo. Esse nó de edit campo pegou esse texto aqui e só passou para frente, mantendo ele em string, texto, para não dar errado. E no final aqui, eu preciso pegar esse texto que está vindo da ferramenta string e arrastar ele aqui para texto. Antes de eu executar para testar, vem aqui embaixo, clique em adicionar campo, clique aqui adicionar atribuição N8N e clique em desativar. Por quê? Senão ele vai ficar aparecendo essa mensagem aqui embaixo. Tá vendo? Essa mensagem foi enviada automaticamente pelo N8N. Você fazendo isso aqui, ele vai desativar essa função. Executa. Beleza, ele enviou a mensagem. Agora eu posso abrir aqui o meu Telegram. Aqui no final ele não tem mais aquele negócio do N8N. E aqui está a resposta. O valor do Bitcoin hoje, $116.752. Análise de compra, venda. Então, análise de compra, venda. Decisão, manutenção ou venda parcial. Então, ele está sendo cauteloso. Está pedindo para você manter aí os seus Bitcoins. Então, manutenção ou venda parcial para realização de lucro. Contexto de preço. Bitcoin está negociando acima do recorde histórico anterior de 109 mil, atingindo cerca de 116 mil. Mas nós tivemos uma de 123. Ele não puxou isso porque ele puxou só dos últimos 3 dias. Podemos aumentar para buscar informações dos últimos 30 dias e colocar assim, busca as 10 informações mais importantes dos últimos 30. Lembra que no prompt nós colocamos 3? Então a gente pode modificar isso. Retratando um momento de alta significativa. Altcoins e regulamentações. Altcoins tendo a acompanhar o movimento do Bitcoin com maior volatilidade, refletindo o desejo do mercado... Eu já até perdi onde eu estava. Cadê? Regulamentações do mercado em alta. Para compradores, novas compras devem ser avaliadas com cautela devido ao risco de correções, pois picos de preço. Para vendedores, venda parcial pode ser prudente para realizações de lucros diante do preço elevado e otimizado do mercado. Consideração final. Monitorar atentamente possíveis mudanças regulatórias que historicamente impactam a confiabilidade do mercado para ajustar a estratégia conforme necessário. Barará, barará, beleza. Aqui, dependendo da resposta que você tem que voltar aqui nos prompts. Eu já sei qual prompt que eu vou mexer. Nesse aqui de agente de pesquisa. Então é o primeiro agente, é o que vai fazer a busca na internet. Vamos ver aqui.
Cotação, utilizo Bitcoin, beleza. Eu quero na ferramenta de busca. Que, ó, relacionada do Bitcoin aos 3 últimos dias. Aqui, esse negócio de 3 últimos dias vai depender do que você precisa. Você pode colocar aqui dos últimos 7 dias ou dos últimos 30 dias. Mas vai depender muito do que você precisa e você vai ter que fazer testes. Eu não posso falar a sua necessidade. Então, por enquanto, eu vou deixar dessa forma aqui. O que você tem que aprender? Você tem que aprender a mexer no seu prompt para poder conseguir atualizar isso. E conforme você for utilizar essa ferramenta de outras formas, como se você for colocar aqui um nó de mensagem, ou o próprio nó aqui de mensagem do Telegram para você conversar com o bot, você vai precisar fazer adaptações no prompt. Dicas extras, e eu deixei aqui no documento. Aqui no final da documentação tem 2 dicas top. A primeira é essa aqui, ó. Se você quer continuar vendo vídeos como este nesse canal, se você puder ajudar com qualquer valor via Pix, né, fazer uma doação via Pix, eu já deixei aqui a minha chave Pix nesse documento. Por que eu peço ajuda de doações? Porque o intuito desse canal, se você já está seguindo esse canal há mais tempo, é de criar conteúdo N8N profissional para você aprender a ser um profissional top de linha, sem precisar gastar R$1 com curso. E hoje em dia, o que traz dinheiro para o produtor de vídeos no YouTube não é AdSense, é curso. Porque no caso, nem AdSense eu estou recebendo, porque o canal até o momento é pequeno, e quando eu começar a receber AdSense, vai ser muito pouca coisa. Por quê? Esse canal é de um conteúdo muito nichado, então vai ter poucas visualizações. Para ter um ganho assim, expressivo em AdSense, tem que ser muitas visualizações, que não é o intuito desse segmento. Então, eu tenho 3 opções. Ou possivelmente eu posso parar o canal, encerrar o canal, porque eu estou deixando de trabalhar para criar conteúdos. Esse conteúdo aqui, só para poder criar o próprio roteiro e criar automação, foi 3 dias. Sem contar com o dia de hoje, que eu estou gastando o dia inteiro de gravação. Eu comecei hoje, eu ainda terminei de fazer alguns detalhes no prompt e tal. Então, comecei, eu fiquei a parte da manhã inteira mexendo, finalizando os prompts. E chegou agora que eu tô terminando a gravação, 5 horas da tarde. Então, tipo assim, 4 dias para trazer um vídeo para você. Então, se eu não conseguir rendas com doações, ou eu cancelo o canal, ou eu começo a vender curso e vou começar a trazer vídeos aqui que não são completos como este para incentivar você a comprar curso, ou eu consigo continuar com doações. Então, eu preciso de você para dar uma força pro canal, para que o canal continue, porque senão eu não consigo mais ficar abrindo mão de pegar serviços de automação para trazer conteúdo para o canal. Eu estou gastando muito tempo e dinheiro, né? Porque eu estou deixando de ganhar dinheiro e minhas contas não param. Então, se você puder ajudar, por favor, ajude aí. Lembrando que esse conteúdo, o link eu vou deixar no comentário afixado. Assim que o YouTube permitir que eu afixe o comentário, ele vai ficar fixado. E no comentário e na descrição também. E logo aqui embaixo eu já deixei alguns links. Aqui eu deixei também um link, aqui você já viu, não precisa ter acesso. Aqui eu coloquei aqui os fontes de dados históricos. Se você for criar uma automação igual essa daqui, e eu creio que você vai criar uma melhor para você vender e usar, você vai precisar de pegar alguns dados históricos. Então, eu já deixei para você aqui para retirar os dados. Aqui, ó, nesse site aqui, Kingle, sei lá, esse site aqui, para dados altamente granulares. Se você clicar nele aqui e ter acesso, você vai direto para ele. Você vai ter acesso aqui àqueles dados, se eu não me engano, a cada 1 minuto o valor da cotação do Bitcoin. Então o arquivo é extremamente grande. Eu não aconselho você colocar esse tipo de arquivo aqui, olha o tamanho dele. Ele é só letras, só palavras e olha o tamanho. Então, não coloque esse arquivo cheio diretamente lá. Use esse arquivo aqui se você precisa de ter todas as informações de minuto em minuto. Então, nesse caso, não precisa usar. Se você usar isso, quando a sua automação for lá no banco de dados e for ler isso tudo, cara, vai comer todos os seus créditos de tokens.
Então não use esse aqui, mas se em casa, quando você vai usar isso para um aplicativo, vai criar um aplicativo que tem que mostrar gráfico da cotação do Bitcoin, então você vai precisar de todos os dados. Se você não. Tem uma forma mais fácil. Você pode fazer. Tem como você fazer, igual eu fiz com a Binance, de você ir lá, criar um nó HTTP request. Se o site fornece uma API, você consegue pegar os dados diretamente de um site que já mostra esses gráficos. Mas geralmente é só em contas pagas e você vai pagar em dólar. Então, se você precisar desses dados e não quer pagar nenhum valor, você cria um banco de dados para isso. Aí você vai usar isso aqui. Se não for isso, para sua automação, não usa não. Agora, você pode usar nesse aqui, ó, da Nasdaq. Vamos clicar aqui na Nasdaq. A Nasdaq, eu peguei aqui todos os dados desde 2019, se eu não me engano. Aqui, ó, ele pega até os últimos 5 anos, tá vendo? E o máximo. Esse aqui, ele não informa de minuto em minuto, não. Ele te informa os dados do dia. O dia tal, o menor número tal, o menor valor foi tal, o mediano foi tal e o mais alto foi tal. Então ele já deixou aqui, tá vendo? O mais baixo, o mais alto e o mediano. Aí já é um arquivo menor. Ou você pode fazer que nem eu fiz, que é ir lá no Chat GPT ou no Google Gemini. Eu uso o Google Gemini porque ele é gratuito. Cadê ele aqui? Aqui, ó, Google Gemini. Vai no Google Gemini, clica nessa parte aqui, ó. Tem que esperar. Cadê? Clica aqui, ó, em Deep Research, que ele vai fazer uma busca na internet. Selecionou ele, ó, ficou azul. Aí você vai digitar um prompt. Favor criar um documento com todos os dados históricos do Bitcoin e o que aconteceu naquela data em específico e datas anteriores que causaram impacto no preço do Bitcoin naquela data. Então ele vai pegar todas as vezes que o Bitcoin subiu demais ou caiu demais e relacionar com alguns dados que saíram próximos àquela data e vai criar um documento para você. Criou um documento, você vai fazer aquele esquema. Você vai pegar ele, vai na sua conta do Drive, Google Drive, vai subir o documento, como eu ensinei anteriormente. Deixa eu mostrar novamente. Você criou uma pasta, banco de dados. Cadê? Aqui, ó, banco de dados Bitcoin. Abriu seu banco de dados. Clicou aqui em novo, clica em upload, seleciona o arquivo e beleza, ele vai estar aqui. Se você tiver deixado automático... lembrei de uma coisa também que eu estava esquecendo. Fechou. Volta para o seu workflow. Eu esqueci de avisar. Para que seu fluxo funcione automaticamente, eu já tinha avisado no início. Você tem que clicar aqui em ativo, em ativar. Agora o seu fluxo vai estar funcionando automaticamente. Se você deixar ele inativo, ele não vai rodar automaticamente, beleza? Mesma coisa com o agente... Deixa eu voltar nele aqui. Aquele fluxo do Supabase, do REG, né? Então, mesma coisa do fluxo. Você tem que vir aqui e clicar nele ativar. Se você não fizer isso, ele não vai puxar os dados lá no seu banco de dados automaticamente. Então, digamos que você está com pressa, já enviou lá os dados, acabei de enviar lá para o Google Drive, clique em executar e ele vai pegar e fazer aquele processo que eu já ensinei para você. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você puder ajudar o canal além da doação, deixa aí também o seu like, sua inscrição, o seu comentário, que isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo tem relevância e ele possa distribuir para mais pessoas, me incentivando aí a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!